Meus queridos irmãos, um bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos também que nos acompanham através da internet. Nós louvamos a Deus pela quantidade de pessoas que têm nos acompanhado por meio das nossas transmissões. Nós louvamos a Deus por nossa família estendida, por assim dizer. E também estamos orando muito para que aqueles que ainda não podem vir e participar do culto público conosco, aqueles que são grupo de risco ou que são por algum motivo impedidos de estar aqui, que Deus permita que o quanto antes eles possam ter esse momento de alegria, assim como nós temos, pela liberdade que o Senhor nos dá, de podermos cultuar aqui em unidade, publicamente nesse local que Deus tem nos confiado, para por meio dele também proclamar o seu nome. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós e antecipe esse momento glorioso o quanto antes. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar um texto com vocês hoje pela manhã, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, um texto que os irmãos conhecem muito bem, uma parábola que nos traz um ensinamento poderoso. Eu gostaria muito que o Senhor nos fosse propício hoje pela manhã, para que nós viéssemos guardar um bom depósito acerca dessa passagem tão poderosa. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, texto conhecido como a parábola do filho pródigo, onde o Senhor nos diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar, meus irmãos, em nome de Jesus. Senhor, tenha misericórdia de nós, e nessa manhã tão bela, tão ensolarada, fale conosco de uma maneira simples e objetiva, para que todos nós possamos compreender aquilo que o Senhor quis nos ensinar por meio dessa passagem poderosa. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, a parábola do filho pródigo se encontra no capítulo 15 de Lucas, onde nós encontramos mais 2 parábolas. A parábola da ovelha perdida, que não é exclusividade do Evangelho de Lucas. Nós encontramos a parábola da ovelha perdida em demais evangelhos sinóticos. A parábola da dracma perdida e, finalmente, a mais emblemática, na minha opinião, que é justamente a parábola que nós tivemos aqui lendo uma parte dela, conhecida como a parábola do filho pródigo. O objetivo do Senhor Jesus, por meio dessas parábolas, é nos ensinar que aquilo que aparentemente não possui valor para os homens, para Deus é profundamente valoroso. O contexto no qual essas parábolas foram proferidas é um contexto muito interessante. Lucas nos diz que o Senhor Jesus estava pregando o Evangelho, e ao tempo em que ele pregava o Evangelho, se aproximaram dele aqueles que para a sociedade judaica da época viviam à margem, aqueles que eram marginalizados, aqueles que eram abjetos, os párias sociais. Quais seriam essas pessoas?
os publicanos e os pecadores, e por pecadores leia-se aqueles mais vis, aqueles mais desprezíveis. Quando Jesus pregava o evangelho, essas pessoas que viviam à margem da sociedade passaram a cercá-lo à procura de esperança para suas almas eternas. Os fariseus e os escribas, que eram a nata da sociedade, aqueles que eram mais privilegiados do ponto de vista cultural e social, se sentiam melhores que os demais em virtude disso, observaram aquelas pessoas despossuídas e em seu coração eles as desprivilegiaram e criticaram o Senhor Jesus, afirmando que ele recebia, no entendimento deles, que Jesus era parcimônio com pecadores e com pessoas vis, com pessoas desprezíveis, de modo que Jesus comia, inclusive, com essas pessoas. Jesus, portanto, ele antecipa os pensamentos inescrupulosos dos publicanos, e dos escribas, ou melhor, dos fariseus e dos escribas, e com base nesses comentários desprezíveis que esses homens faziam, Jesus ele teceu essas 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e finalmente do filho pródigo. O que nós aprendemos com isso? Imagine Jesus pregando o evangelho para aquelas pessoas e observando aqueles doutores da lei, aqueles fariseus. Ele propunha assim para aquelas pessoas que se sentiam tão especiais: qual de vocês seria o homem? Então Jesus põe as pessoas a refletir, a raciocinar. Qual de vocês seria o homem que, possuindo 99 ovelhas, abandonaria essas 99 à procura daquela que se extraviou? Se está perdida é porque você não sabe nem onde ela se encontra. Você vai procurar, você vai almejar satisfazer o desejo do seu coração, conseguindo encontrar ou lograr êxito procurando aquela que se perdeu. Não há garantias, não é verdade? Quem faria isso? Abandonaria o que é certo, aquilo que está ali no seu aprisco, no seu curral, à procura daquela que se extraviou. Do ponto de vista humano é contraproducente, não é, irmãos? Você deixar aquilo que está certo à procura do que é duvidoso, daquilo que não possui tamanho valor, daquilo que pode sim ser desprezado, enfim. Mas ele continua na sua parábola e agora vem a da dracma perdida. Ele diz que uma mulher possuía uma pequena quantia, eram 10 dracmas, e uma se perdeu, uma moeda de ínfimo valor. E aquela mulher, ela passa a vasculhar a casa, a varrer e a procurar diligentemente aquela casa com a candeia nas mãos, procurando aquela moedinha que se perdeu. E quando ela encontra a moeda, pasmem vocês, ela oferece uma festa para suas amigas. A ideia é que ela gasta muito mais do que finalmente encontrou ao reaver, ao recuperar aquela moeda. Do ponto de vista humano, mais uma vez, é uma coisa que não faz qualquer sentido, porque como você encontra uma moeda de 10 centavos e gasta R$1.000 para comemorar? Que pessoa arrisca uma grande quantidade de ovelhas, 99, para reaver uma que, se comparado às 99, não possui qualquer valor? Do ponto de vista humano, não faz qualquer sentido. Desprivilegiar aquilo que é muitíssimo valoroso à procura daquilo que não vale absolutamente nada. E a terceira e mais emblemática das parábolas, pelo menos na minha opinião, é justamente a parábola do filho pródigo. Mais uma vez, ele lança a responsabilidade sobre aqueles que se sentiam os mais privilegiados e diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Nós observamos que dentro dessa história contada pelo Senhor Jesus, o âmbito era um âmbito eminentemente rural. Havia um senhor, dono de muitas propriedades, um homem abastado, que vivia numa vida regalada, e este homem possuía 2 filhos. Havia o filho primogênito, que seria o herdeiro de 2/3 de toda a sua fortuna, e havia o segundo filho, o filho mais moço, que seria o herdeiro de 1/3 de tudo aquilo que o homem possuísse. Lembrando sempre que o direito da bênção do Senhor, o direito da primogenitura, seria para o filho mais velho, para o filho primogênito. O filho mais novo ficaria lá no seu devido lugar. Em termos culturais, levando-se em consideração o contexto em que esse texto fora escrito, a herança só era repartida quando o proprietário partia para estar com o Senhor. Inclusive nos dias atuais não é tão diferente. Há lá o vovô e a vovó, em condições normais. Os que são mais velhos, eles partem para a eternidade primeiro, né? Em condições normais, pelo menos é assim. E quando finalmente essas pessoas preciosas partem, aquilo que porventura elas tiverem deixado sobre a face da terra é compartilhado por aqueles que ficaram para herdar
aqueles bens. Então, naturalmente, isso acontece após a morte. Aqui, da mesma forma. Contudo, esse rapaz, aparentemente, não estava satisfeito com a vida que ele levava. Do ponto de vista humano, ele teria a vida que todos nós gostaríamos de ter. Seu pai era um homem de posses, ele possuía uma vida abastada, aquilo que o seu coração desejava, no âmbito rural, no qual ele se encontrava, ele possuía. Contudo, aquilo não era suficiente para aquele rapaz, ele não conseguia encontrar satisfação para a sua vida. Ele olhava para os campos que o pai dele possuía, e para todos aqueles rebanhos, e para os funcionários trabalhando, e para toda aquela fortuna que de alguma forma também pertencia a ele, mas nada agradava ao seu coração, ele queria mais, ele não era uma pessoa satisfeita. Até que finalmente, do ponto de vista cultural, levando-se em consideração o âmbito judaico, aquele rapaz, ele toma a mais translocada das atitudes que qualquer jovem judeu poderia tomar. Ele procura o seu pai e diz assim: pai, eu quero que o senhor venda a sua propriedade, eu quero que o senhor venda aquilo que o senhor possui, que o senhor transforme tudo isso em dinheiro e que o senhor me dê a parte que me compete, a parte que me cabe. Do ponto de vista da cultura de Israel, isso era um escândalo, porque com uma atitude como essa, esse filho estava menosprezando o seu pai, ele estava tendo o seu pai em pouquíssima consideração. É como que se nas entrelinhas ele estivesse dizendo ao seu pai que aquele senhor, para ele, não valia absolutamente nada. Ele queria o dinheiro do pai dele, porque ele não era feliz convivendo com o pai. Se o pai dele, à luz de textos como Deuteronômio, por exemplo, capítulo 21, tivesse repudiado aquele jovem, ele teria salvaguardado a sua honra e teria preservado a sua fortuna. Bastava que ele desse uma tapa no rosto do filho. Ele envergonharia o filho, ele o desprezaria, o deserdaria, e a sua herança teria sido preservada. Contudo, não é isso que o pai faz. Ele prefere sofrer o dano, ele prefere sofrer a afronta, ele prefere passar por aquela terrível vergonha, e vende os bens que possuía. E os irmãos devem concordar comigo que quando nós nos apressamos a vender qualquer coisa que nós possuímos, geralmente o preço que nós conseguimos é ínfimo, não é? Se comparado ao valor que nós teríamos se vendêssemos com toda tranquilidade, entre aspas, sem precisar necessariamente vender. Uma coisa é vender quando nós estamos aflitos pela venda. Outra coisa é barganhar o preço, visto que nós não precisamos daquele valor. Tudo que vier é lucro, porque nós passamos muito bem sem ele. Então a vantagem está para o nosso lado, quando nós vendemos de uma maneira confortável assim, não é? Portanto, eu quero acreditar que o valor da propriedade conseguida pelo pai do rapaz não foi o valor que ele deveria ter alcançado se tivesse vendido em uma outra oportunidade. E vale também levar em consideração que desde a época em que as tribos de Israel chegaram na região de Canaã, que a herança da família passava de pai para filho, sendo preservada dentro do âmbito das tribos de Israel. Vender essa propriedade era vender o legado da família, era vender o legado dos ancestrais, era vender toda a história de um povo que havia sido conseguido com muita dificuldade. O pai entendia isso, os demais familiares entendiam isso, a comunidade entendia isso, mas apesar de todos esses somenos, esse homem vende aquilo, reparte o dinheiro, entrega a porção do filho mais moço e diz para ele: está aqui, meu filho, a parte que lhe cabe, e você pode fazer com ela aquilo que você quiser. Passados não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para uma terra longínqua, dissipando todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Portanto, aquele rapaz não estava satisfeito com a vida campesina que ele levava. Ele recolhe a sua fortuna, que deveria ser algo assim considerável, e ele parte para uma terra longínqua. Ele não queria ter qualquer contato com a sua família, não queria ser associado ao seu pai, ele não se orgulhava da história que ele possuía. Na verdade, tudo o que ele queria era viver novas experiências. Nesse ponto da história contada por Jesus, você consegue se encontrar, você consegue se aperceber? Será que em algum momento das nossas vidas nós nos comportamos assim? Sem valorizar o que de fato tinha valor, sem amar o que de fato deveria ser amado, procurando felicidade em locais onde nós jamais haveríamos de encontrar? Aquela época das nossas vidas onde nós achávamos que nós éramos os senhores do nosso destino,
os capitães das nossas próprias almas, que nós achávamos que os nossos pais não nos amavam como deveriam nos amar, ou não nos valorizavam como deveriam nos valorizar, ou os conselhos que as demais pessoas nos davam não eram os conselhos ideais, porque afinal de contas nós sabíamos o que era melhor para as nossas vidas. Vocês lembram dessa época? Quando nós nos sentíamos invencíveis, quando a sensação que nós tínhamos era que todo mundo estava ajoelhado aos nossos pés, e nós teríamos condições de fazer tudo aquilo que nós quiséssemos. Eu quero acreditar que essa era mais ou menos a sensação que esse jovem tinha no coração, e olha que de fato ele era riquíssimo, e nós, pelo menos, o que eu enxergo aqui, não tínhamos o recurso que esse jovem tinha, mas havia esse sentimento idólatra no nosso coração, onde nós queríamos ser, quem sabe, os senhores da nossa própria vida. E ele vai para uma terra longínqua, vai para viver os seus sonhos, vai para viver os seus planos, vai para experimentar daquilo que o mundo tem a oferecer. Afinal de contas, todo mundo pertencia a ele. Quem sabe ele pensasse assim: o que custa, o que há de errado em frequentar tais lugares, em conviver com tais pessoas, em visitar determinados ambientes? Afinal de contas, as pessoas também experimentam isso, as pessoas também vivem dessa maneira. Se está à disposição é porque eu também tenho direito. Você já pensou assim? Eu já pensei assim. E é isso que esse jovem faz. Ele não queria ter que dar satisfação. Ele não queria ter que estar sempre dando conta da sua vida a demais pessoas. Ele queria viver dissolutamente. Essa palavra, dentro do contexto em que esse documento foi escrito, tem a ver com uma vida desenfreada, com uma vida que não está amparada por valores, por uma vida que é desaconselhada, trazendo para uma espécie de nova tradução na linguagem de hoje, seria vivendo de acordo com aquilo que ele desse na telha. Aquele jovem queria ser o mais popular, aquele jovem queria ser o mais festejado, aquele jovem queria caminhar e estar inserido nos contextos mais badalados da época. Ele queria fruir nos prazeres que esse mundo tem a oferecer, ele queria experimentar. Salomão, em dado momento da sua vida, também experimentou tudo isso. Ele diz no Eclesiastes, no livro do pregador: eu não me privei de nada que o mundo pudesse me oferecer. E descobri ao cabo de tudo isso, que tudo não passava de vaidade, de uma fumaça, de uma neblina que ocorre pela manhã, mas que cedo se esvai. Então o rapaz vai embora e passa a viver dissolutamente, realizando todos os seus sonhos, todos os seus prazeres. Depois de ter consumido tudo, a ideia é que a coisa aconteceu muito rápido. Irmãos, conseguir é muito difícil, mas desperdiçar é muito fácil. E nós temos aí N histórias para nos ensinar que isso de fato é verdade. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. O que mais me chama a atenção, nesse versículo 14, é a frustração de planos que pareciam ser perfeitos. Até porque a palavra nos assevera que há caminhos que para o homem parecem ser caminhos perfeitos, mas que ao cabo são caminhos de morte. E quando você para analisar o que poderia ser um caminho perfeito, do ponto de vista humano, é aquele caminho irretocável. É aquele caminho que você pondera, que você analisa, que você procura sondar se de fato há alguma coisa que possa sair não de acordo com aquilo que você queria, e no final você chega à conclusão que não tem como aquele plano dar errado. Um caminho é perfeito, mas no final você dá com a cara na parede, no final você se frustra e você fica se perguntando: mas como isso é possível? Você transporta isso para a vida desse jovem, fica se perguntando assim, um jovem saudável, bem educado, que estava levando uma verdadeira fortuna no bolso, vivendo de acordo com seus próprios valores, ele não estava incomodando absolutamente ninguém, ele só queria viver a vida dele. Mas não sabia ele, ou pelo menos não levava em consideração, que o mundo não gira ao entorno do próprio umbigo dele, não. As pessoas também querem viver os seus sonhos, as pessoas também querem viver os seus planos, querem fruir também.
E essas pessoas querem ter a oportunidade de viver tudo isso, quem sabe, amparadas em você. Em outras palavras, para que você compreenda o que eu estou querendo dizer, para além das portas da igreja, desse âmbito maravilhoso, onde nós vivemos pelo poder do sangue de Jesus, nós só valemos, irmãos, aquilo que nós possuímos. Qual é a etiqueta da tua roupa? Qual a marca do teu carro? Qual o valor da tua casa? Qual curso superior você fez? Em que local você trabalha? Quanto você tem na sua conta bancária? Quem curte as fotos que você publica? Em que locais você frequenta? A depender das respostas a essas perguntas retóricas, você vai estar bem inserido dentro do contexto social da nossa época ou não. E eu creio que os irmãos vão de convir comigo que quanto mais você usa etiquetas bacanas e frequenta lugares badalados, mais o seu círculo social será requintado. E isso vai decrescendo de acordo com as suas posses sociais. É o que nós encontramos aqui. Enquanto esse jovem tinha dinheiro e podia viver uma vida dissoluta, cercado por pessoas que o amavam em virtude daquilo que ele possuía, a sua vida ia muito bem, obrigado. Só que ele não contava com as flutuações da Bolsa de Valores, ele não contava com depreciação financeira por ocasião de uma pandemia, ele não contava com questões outras que estavam diretamente associadas à sua fortuna, e somando tudo isso, a sua irresponsabilidade, a sua vida imatura, e tudo mais de louco que ele fazia, fez com que a sua fortuna viesse ao cabo em pouquíssimo tempo. Ele foi à bancarrota, o jovem agora se encontrava falido, e isso é frustrante, porque quando isso acontece, ele começa a passar necessidade. Essa palavra necessidade, no contexto em que esse texto foi produzido, tem a ver com ser deixado para trás, falhar em tornar-se parte de um meio, de um grupo. Dito de outra forma, quando finalmente o dinheiro dele acabou, o círculo social dele continuou, porque a vida não para, a terra nunca para de girar, irmãos. Se você tiver dinheiro, você toma café pela manhã. Se você não tiver dinheiro, você não toma e as outras pessoas tomam. Ninguém vai ficar sem tomar café porque você não tomou, ou vai deixar de almoçar porque você não almoçou, ou vai deixar de jantar porque você não jantou. A vida é assim. Um poderoso pregador que nos influenciava tão poderosamente dizia reiteradas vezes: ela é dura, curta e ela é incerta. Então, se você tem, você tem. Se você não tem, meu irmão, problema seu. É óbvio que eu me refiro aos valores que são do mundo, não aos valores do Evangelho. Os irmãos me entendem? Ele foi deixado para trás, ele foi esquecido. Mas ele era o mais popular, ele era o mais bonito, ele era o mais badalado. Irmãos, pouco importa. Porque beleza é conceito. Você não é belo apenas por sua aparência física, ou pelas roupas que você veste, ou pelos apetrechos de moda que você usa. Ser bonito leva em consideração muitas outras coisas. E quem é mais maduro aqui sabe o que eu estou querendo dizer. Não é verdade? E o jovem passou necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. Eu quero acreditar que um homem que o conhecia enquanto ele ainda era festejado, enquanto ele ainda era badalado. O homem viu aquele rapaz naquela condição abjeta e talvez querendo se locupletar sobre ele, levar alguma vantagem ainda sobre ele e oferecer um trabalho. Que espécie de trabalho foi? Pegar aquele jovem de herança aristocrática. Você consegue imaginar um rapazinho de sangue azul, filhinho de papai, criado numa fazenda, dando ordens a quem ele queria? Agora recebendo o seu primeiro emprego. E que emprego? Você não vai ficar mais nessa cidade bacana onde você vivia no seu apartamentozinho de luxo, não. Você vai para o interior, você vai para o campo. Não morar no seu quarto, com seus pôsteres, com as suas fotos, seus retratos lá, com a sua caminha, a mamãe levar café de manhã para você. Não, meu filho, você vai morar no rancho com os demais funcionários e a sua função vai ser cuidar dos porcos. O exemplo de Jesus é muito poderoso. Por quê? Porque esse rapaz era judeu. Quem estava ouvindo essa parábola? Fariseus e doutores da lei. E o que eles ouvem agora? Que esse rapaz de herança aristocrática, milionário, agora quebrado, estava na propriedade de uma terceira pessoa cuidando, pasmem vocês, daquele animal que todo judeu corre léguas de distância dele. Qual seria?
o porco. Você consegue imaginar um jovem judeu num chiqueiro cuidando de porcos? Um animal abominável para qualquer judeu, tido como impuro. É isso que acontece. Fico imaginando a cara de asco, de nojo dos fariseus e dos doutores da lei ouvindo essa história. Mas isso é possível. Uma história dessa não tem condição. Mas Jesus, que era um pregador poderosíssimo, o maior pregador de todos os tempos, o maior pregador que esse mundo já viu, consegue tornar a história ainda pior. Por quê? Porque cuidando dos porcos, todos sujos de lama, com aquele odor característico, inevitavelmente vê o horário do café da manhã, não é, irmãos? E depois do horário do café da manhã vê o horário do almoço. Aquele rapaz tinha condições de se alimentar? Não, ele não tinha nada. Então qual foi a ideia que ele teve? Eu vou comer a ração dos porcos. E o que é que porco come? Para usar um termo bem nosso, bem nordestino, porco come lavagem, não é isso? Forragem. Porco come aquilo que em linhas gerais ninguém mais quer. Só que o proprietário da fazenda falou assim, não, isso aqui é para os porcos, você não é digno de comer isso. Ele queria fartar-se com as alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Fundo do poço. Esse jovem aqui literalmente não tinha mais lugar nenhum para cair. O que acontece? Quando finalmente ele viveu essa experiência, algo que nos dias atuais a gente fala que é mais ou menos assim, a ficha caiu, sabe? A ficha caiu. Então agora ele se vê completamente depauperado, só pele e osso, enlameado, porco para todo lado, ele quer comer a forragem, ninguém deixa. E ele pensa assim, puxa vida, eu era feliz e não sabia. Porque agora, o trabalhador mais humilde da fazenda do meu pai, tem muito mais do que eu tenho. Eu costumava chamar esse dia de o dia da realidade. É geralmente o dia em que o evangelho faz sentido para nós, irmãos. É o dia em que nós percebemos que o mundo não gira em torno do nosso próprio umbigo. É o dia em que nós percebemos que se não for a graça e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, nós não chegaremos a lugar nenhum. Porque pouco importa se você é bonitinho, se você é festejado, se você é o mais popular, se nesse momento as coisas estão dando certo para você, nada lhe garante que amanhã as coisas continuarão da mesma maneira. E quantas pessoas não estão tão terrivelmente frustradas, porque aquele plano que parecia perfeito ao cabo se tornou num caminho de morte, elas eram com a cara na parede. Basta uma variação da bolsa de valores, basta um diagnóstico médico, basta, meus irmãos, um investimento que não saia de acordo com aquilo que você planejou, para você perceber que a sua vida esteve firmada por muitos e muitos anos sobre um terrível castelo de cartas. E quando isso acontece, irmão, só mesmo a graça e a misericórdia de Deus para nos restaurar. Então ele caiu em si e disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com abundância e eu aqui morro de fome? Então ele teve uma ideia muito interessante. Ele disse, levantar-me-ei. Essa palavra levantar, ela é muito interessante, tem a ver com deixar uma posição e assumir uma outra posição. Você se levantar. Se você conseguir dar um passo, você não estará mais no local onde você estava. Essa é a grande dificuldade do pecador. Ele não consegue dar um passo. Por quê? Quando você é um pecador e está num tremendal de lama, para usar uma analogia bíblica, tudo que você quer é sair do tremendal de lama. Mas a ideia do homem de sair do tremendal de lama é sair do chiqueiro e se tornar um CEO de uma grande empresa, mas a coisa não acontece assim. Biblicamente falando, você está no tremendal de lama, se você der um passo, ainda que a lama esteja do teu lado, você já está fora da condição na qual você se encontrava, e tudo mais passa a ser um processo, que não acontece no seu tempo, mas no tempo de Deus.
Então Deus vai moer você. Deus vai quebrar você. Porque não se enganem, às vezes nós não estamos fisicamente no chiqueiro. Fisicamente nós estamos numa mansão, mas o nosso coração é um chiqueiro. A nossa mente é um chiqueiro. Os irmãos entendem o que eu estou querendo dizer? E Deus ele vai trabalhar o nosso caráter para nos tornar aquilo que Ele deseja que nós somos. Então o jovem se levantou. É hora de levantar-se. Ele falou assim: eu irei. Essa ideia de ir, ela é poderosa. Porque essa ideia de ir traz a conotação de achar o caminho, de ordenar a própria vida, de persistir numa nova jornada. Perceba, esse jovem está voltando para aquele lugar que sempre foi dele, mas ele nunca teve olhos para perceber. Mas agora a coisa é diferente, ele está levando em consideração outras nuances, outras características que ele não tinha condições de ver. A humilhação pedagógica permitiu isso, a dor pedagógica permitiu isso. Ele diz: eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E quando chegar lá, eu vou falar assim para ele: pai, parece que eu estou vendo, ele vai treinando no caminho, não é? Falando para ele mesmo, como é difícil, irmãos, reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos pecados. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Em dado momento das nossas vidas, nós realizamos com o Senhor Deus Todo-Poderoso a mesma coisa que esse rapaz aqui realizou. Nós vivíamos às voltas, nós não fazíamos qualquer caso de Deus, achávamos que nós éramos os senhores do nosso próprio destino. E aí então a ficha cai. E quando a gente cai em si, compreende o Evangelho e tudo aquilo que Jesus fez por nós, para nos devolver o que era nosso, e nós abrimos mão daquilo, em virtude do nosso próprio projeto, para viver os nossos próprios prazeres, nós observamos agora para o tamanho do amor de Deus, e falamos assim: nós não somos dignos desse amor, mas também entendemos com toda a força do coração que não podemos mais viver sem Ele, então nós não queremos voltar à condição de filhos. Trata-nos, Senhor, tão somente como o mais humilde de qualquer dos teus servos, mas o amor de Deus não nos deixa assim, e é por isso que Ele nos constrange, porque se Jesus nos colocasse no porão do céu, isso para nós já seria extraordinário, porque nós não merecemos nem isso, mas o amor dele nos constrange ao ponto de nos fazer sentar na mesa com Ele, por toda a eternidade, e a herança que outrora era apenas dele, agora é compartilhada conosco, porque na proporção em que Jesus é filho, por meio do sacrifício dele, nós também somos filhos, e a herança que pertencia apenas a ele, agora é compartilhada conosco, por meio do galardão que nós vamos receber, e onde ele estiver, nós estaremos com ele. Irmãos, isso é poderoso demais. Então eu irei e terei com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu, todo pecado é contra Deus, e pequei também diante de ti, te envergonhei perante toda a sociedade. Eu não sou digno mais de ser chamado teu filho, não sei nem como é que se encontra a tua fortuna, a tua fazenda, enfim. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se ele, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. A ideia que eu faço é que todos os dias o pai ia lá na janela, assim como talvez o seu pai ia na janela da tua vida todo dia, quando você saía para tomar cachaça, para se drogar, para se prostituir. E dentro dessa analogia que eu estou fazendo, o teu pai ou tua mãe ficava lá na janela: ô Senhor, dá juízo, ô Senhor, muda essa mente, ô Senhor, muda esse coração. Ou então quando teu pai te aconselhava, ou alguém que te amava te aconselhava, quem sabe até um colega do trabalho: ô meu irmão, não toma essa postura não vai por esse caminho não, que não é bênção não, eu tenho mais maturidade que você, vivi alguns anos a mais que você, eu estou vendo que esse caminho aí vai te trazer prejuízo, você vai quebrar a cara, e você achava que aquela pessoa queria, na verdade era o seu mal, porque você sabe o que é melhor para a sua vida, você sabe o que te causa prazer, o que vai te fazer feliz. Aquela pessoa não sabe de nada.
E essas pessoas que são bênçãos nas nossas vidas e que Deus coloca ao nosso lado para nos abençoar, ficavam nessa janela igual esse pai, na expectativa de você voltar. E esse voltar não é simplesmente voltar fisicamente, mas é voltar com a mente, é voltar com o coração, é voltar para a realidade. É permitir que a ficha caia, é compreender que você estava do lado de um abismo prestes a tragar você, e você abre os olhos e, puxa a vida, tem um abismo aqui, eu vou me afastar dele. A ficha cai, e quando a ficha cai, quem te ama percebe, e entende que naquele momento, você finalmente encontrou um rumo para a sua vida. Isso é voltar para casa. E quando isso acontece, não importa com quais roupas você esteja, ou de onde você está voltando, se essa pessoa de fato te ama, ela vai se alegrar profundamente. Porque qual o contexto do rapaz? Ele estava vindo de um chiqueiro de porcos, depauperado. Você consegue imaginar o cheiro do garoto? Devia ser qualquer coisa maravilhosa, não é? Quando o pai vê ele voltando lá no horizonte, ele não aguenta, mas ele deixa a casa, corre em direção ao filho, o abraça, o beija. Meu Deus do céu, irmãos, como é diferente do contexto do qual ele está voltando, não é? Quando ele tinha dinheiro, ele era festejado, perdeu todo o dinheiro, foi deixado para trás e começa a passar necessidade. O que a gente tem para ti? A gente tem um chiqueiro de porcos, vem para cá. Eu não quero depreciar o trabalho é digno, não importa o que você faça, todo o trabalho é digno para a glória de Deus, amém? O que eu quero chamar a atenção é a frustração de planos, de príncipe para monturo. E o mundo não está nem aí com isso. E agora ele está saindo dali, não tem absolutamente nada a oferecer. E o pai o abraça e o beija. Como isso é possível, irmãos? Como isso é possível? Como isso é possível num mundo em que às vezes você ouve uma mãe dizendo assim: ainda bem que o fulano está preso, agora eu vou ter uns dias de paz, é melhor do que morto. Como isso é possível num mundo em que às vezes uma mãe diz assim: ainda bem que o fulano foi morar numa outra cidade, porque agora eu vou ter uns dias de paz, me preparar quando ele vir me visitar um dia. Por que eu estou dando o exemplo de uma mãe? Porque do ponto de vista humano, a mãe é aquela que mais ama um outro ser humano. Em condições normais é assim. E nós ouvimos algumas mães falando assim. Dentro desse exemplo, tudo que esse pai humanamente queria, se nós fôssemos levar em consideração o nosso contexto, é que esse rapaz fosse de lá, bem para lá. Mas agora ele volta. E o comportamento do pai é completamente diferente. E nós nos perguntamos: como isso é possível? Como é possível que um pastor abandone um rebanho de 99 à procura de algo que não vale absolutamente nada? Como é possível alguém gastar uma fortuna numa festa porque encontrou uma moeda de 10 centavos? Como é possível para um pai que foi tão terrivelmente envergonhado, que perdeu as suas propriedades e que achava que seu filho estava morto e perdido, se alegrar com o simples aparecer dele no horizonte e correr em direção a ele para abraçá-lo e beijá-lo e alegrar-se com ele? Como isso é possível, irmãos? Isso só é possível por meio do Evangelho. Apenas por meio do Evangelho. E o filho diz: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, diz assim: tragam depressa o novilho cevado. Isso não é possível. Dê um banho nesse menino. Coloquem roupas limpas nele. Só os escravos andavam descalços. Coloquem uma sandália no pé desse rapaz. E coloquem um anel no dedo dele. Há uma simbologia que é maravilhosa por trás de tudo isso. E o pai diz assim: vamos fazer uma festa. Vamos comer. Vamos beber. Vamos nos alegrar. Por quê? Porque a ficha caiu. Você compreende a importância que você tem? Você não tem ideia da paz de espírito que a sua mãe e o seu pai têm, se eles já estão no Evangelho. Ou que as demais pessoas que conhecem você têm, se elas estão no Evangelho.
Porque o que é de mais precioso em todo o universo não é a casa onde você mora, o carro onde você anda, o dinheiro que você tem na sua conta bancária, os lugares badalados que você frequenta. A coisa mais importante que há em todo o universo é o fato de que a ficha caiu, de que você caiu em si. Você não é feliz pelas roupas que você usa, pelo carro que você dirige, pela casa onde você mora, pelas pessoas que você conhece ou pelos locais que você frequenta. Você é feliz porque você compreendeu. Tudo mais pode ser conquistado se você conseguir compreender. E é por isso que esse pai está comemorando. Porque não importa se ele vai reaver a fazenda, ou se o filho dele de fato vai se tornar um dos administradores, ou se ele vai se tornar ainda mais rico. Ele não sabe o que o futuro haverá de lhe reservar materialmente falando. A alegria dele consiste em saber que aquela ficha caiu, que aquele rapaz compreendeu. E agora ele está seguro, independente da casa que ele possui, do carro que ele anda, do dinheiro que ele tem na conta. Irmãos, como isso faz diferença? Vocês me compreendem? Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e eles começaram a se alegrar. Eu gostaria muito, com toda a força do meu coração, que se você se encontra hoje pela manhã aqui sem ter compreendido o Evangelho, que você possa compreender. Você acha que se encontra num caminho maravilhoso, mas esse caminho não é maravilhoso. Você está correndo um grande risco de quebrar a sua cara, de dar com a sua cara na parede e se ver completamente frustrado. E ninguém aqui quer que isso aconteça. Sobretudo Deus, mas há algumas pessoas, irmãos, que têm um coração duro, são pessoas difíceis de trabalhar. Quanto conselho esse rapaz aqui não recebeu? Ou vocês acham que o pai só fez entregar o dinheiro e ele foi embora? Meu filho, tenha cuidado, meu filho, ou não é assim, irmãos? Eu louvo muito a Deus, porque nessa história que eu contei para vocês, esse rapaz voltou, a ficha caiu, e tudo se fez novo. Mas não são todas as pessoas que têm essa oportunidade, irmãos. Nós temos tantas histórias aí que comprovam isso. Eu dou um conselho para todos vocês aqui. Estejam orando hoje, agradecendo a Deus pelo fato de que a ficha caiu. E se, porventura, você conhecer alguém que essa ficha abençoada ainda não caiu, gaste um tempo em oração por essa pessoa. Para que Deus aguarde, a preserve, para que ela compreenda onde encontrar a verdadeira alegria e a verdadeira satisfação do seu coração. E aí sim a vida dessa pessoa passará a valer a pena. Amém?